Você está prestes a descobrir um segredo assustador que mudou a vida de Arif para sempre. Imagine acordar um dia e sentir uma presença estranha te perseguindo, algo que você não pode ver, mas pode sentir. A cada passo que ele dava, algo sinistro se aproximava, e um simples versículo religioso tornou-se sua única proteção. Mas o que acontece quando essa proteção falha? Encontro com a bruxa mais maligna. Bem-vindos a Lendas Secretas. Hoje, temos uma história real compartilhada por Amir, de Malegaon, Maharashtra, que aconteceu com ele e um amigo. A história de hoje derruba as barreiras entre religiões. Muitas vezes, nos vemos presos nas diferenças religiosas, mas quando alguém está em apuros, diversas religiões se unem para ajudar essa pessoa, sem se importar com qual religião ou casta ela pertence. Agora, imagine que você está viajando de carro e, de repente, uma bruxa aparece sentada ao seu lado por 7 a 8 horas. Como você se sentiria? Assustador, não é? Algo parecido aconteceu na nossa história de hoje. Antes de prosseguirmos, se você tiver alguma experiência sobrenatural real para compartilhar, envie um e-mail, localizado em detalhes do canal. Adoraríamos ouvir sua história, porque todos têm uma história de terror para contar. Essa história aconteceu em junho de 2023, durante a temporada de chuvas. 8 amigos planejaram uma viagem para Saputara, um belo destino em Maharashtra. Eles alugaram um tavera e, no dia combinado, decidiram sair às 7 horas. No entanto, um amigo cancelou de última hora por causa de uma emergência, mas os outros 7 decidiram continuar a viagem. Amir estava pronto para sair quando seu amigo Ayal, que morava no mesmo bairro, perguntou para onde ele ia. Amir explicou os planos, e Ayal pediu para se juntar a eles. Inicialmente, Amir hesitou, pois seus amigos não conheciam Ayal, mas depois de consultar os outros, decidiram que Ayal poderia ir junto. Todos se encontraram e começaram a viagem. Ayal, que tinha algum conhecimento de práticas espirituais, logo notou uma figura estranha no carro. Uma mulher com cabelo desarrumado e aparência sinistra estava sentada ao lado de Arif e seu filho. Ele percebeu que ninguém mais no carro podia vê-la. Durante a viagem, eles pararam em um restaurante para um lanche. A figura continuava a seguir Arif e seu filho. Ayal, percebendo a gravidade da situação, decidiu agir. Ele trocou de lugar com o filho de Arif para confirmar se a figura estava atrás de Arif ou do filho dele. Quando se confirmou que era Arif o alvo, Ayal começou a recitar mantras silenciosamente. Após um tempo, pararam em um jardim, onde Ayal discretamente pegou o número de telefone de Arif. Conforme o passeio continuava, Ayal tentou manter a calma para não alarmar os outros. Ele sabia que precisava ajudar Arif sem causar pânico, e continuou a vigiar a figura sinistra, tentando encontrar uma solução para livrar seu amigo desse tormento sobrenatural. Ao observar novamente, a garota ainda estava ao lado de Arif. Ela estava ocupada com seu celular. De repente, Arif recebe outra mensagem de Uzaifa. A mensagem dizia: desde que saímos de Malegaon e entramos neste carro, tem uma garota sentada ao seu lado. Mas não é uma garota comum, é o espírito de uma garota, ou talvez uma bruxa. Não reaja ao ler esta mensagem, porque se ela perceber que eu posso vê-la, isso será perigoso para todos nós. E não se preocupe, vou te libertar disso. Ao ler isso, os olhos de Arif se abriram de repente. Ele percebeu que havia uma garota com ele e que Uzaifa podia vê-la. Uzaifa era um estranho para Arif, mas ele acreditou no que Uzaifa dizia. Ele não reagiu e apenas respondeu com um ok. Pode parecer estranho que alguém confie em um desconhecido assim, mas Arif acreditou porque Uzaifa era o único que podia ver um segredo que Arif escondia. Por volta das 5 da tarde, todos chegaram a Saput Hill Station. Depois de estacionarem, o motorista disse que iria descansar um pouco, já que teria que dirigir à noite. Todos concordaram. Uzaifa também disse que estava cansado e que iria descansar por 10, 15 minutos antes de se juntar a eles novamente. Os amigos de Arif estavam animados para explorar e disseram a Uzaifa para descansar, que eles iriam explorar e o encontrariam depois. Enquanto todos estavam fora, Uzaifa foi até o motorista e disse: "Irmão, preciso te contar algo, mas não se assuste." O motorista, curioso, perguntou: "O que é?"
Uzaifa respondeu: há um espírito de uma garota neste carro. Eu vou prendê-la aqui e amanhã de manhã volto para resolver isso. O motorista, confuso e assustado, questionou a sanidade de Uzaifa e disse que não queria isso em seu carro. Uzaifa então ligou para seu pai, explicou a situação, e seu pai pediu para falar com o motorista. Após uma conversa, o pai de Uzaifa convenceu o motorista a deixá-los lidar com a situação, prometendo que nada de ruim aconteceria e que, se necessário, ele arranjaria outro carro para o motorista no dia seguinte. Com a permissão do motorista, Uzaifa iniciou o processo. Ele amarrou as portas do carro para garantir que o espírito não pudesse escapar. Em seguida, ligou para os amigos e disse para voltarem ao carro, mas pediu que Arif entrasse pela porta traseira. Assim que todos estavam no carro, eles partiram. Após algum tempo, os amigos pediram para parar em uma famosa loja de comida. Todos desceram para comer, exceto Arif, que recebeu uma mensagem de Uzaifa para não sair do carro de jeito nenhum. Arif fingiu estar muito cansado e ficou no carro enquanto os outros comiam. Depois de comerem, continuaram a viagem. Perto de meia-noite, Uzaifa pediu para parar o carro perto de uma grande árvore de figueira com um banco de cimento. Ali, ele encontrou um homem sábio e pediu ajuda. O sábio fez um círculo de cinzas e pediu para todos, exceto Arif, ficarem dentro do círculo. Uzaifa e o sábio foram até o carro e, após alguns minutos, Uzaifa pediu para Arif sair correndo e entrar no círculo. Arif correu e ficou dentro do círculo. Uzaifa e o sábio então fecharam o carro, prendendo o espírito lá dentro. Depois de 45 minutos, saíram e disseram a Arif para ligar para casa e pedir para cavar sob sua cama. Lá, encontraram um pacote que queimaram sem abrir, conforme instruído. Ao queimar o pacote, um grito alto foi ouvido do carro, mas logo se acalmou. O sábio então disse a Arif que ele estava livre do espírito. Arif, aliviado, começou a chorar e agradeceu a Uzaifa, abraçando-o. Com isso, a jornada assustadora de Arif chegou ao fim, e ele finalmente estava livre do espírito que o assombrava. Você não faz ideia do problema que você me tirou, não vou esquecer sua bondade por toda a vida. Diga-me o que posso fazer por você. Ele respondeu: me esqueça tudo isso, dê ao baba o que você achar melhor e vamos embora daqui. Arif corre para seu carro e volta com seus amigos. Ele pega a carteira e percebe que tem apenas 100. Ele vai até o baba para entregar o dinheiro e diz: baba, muito obrigado, você tirou um grande problema da minha vida. Por favor, aceite isso. O baba responde: filho, isso não me serve. Coloque na caixa de doações, vá até o altar, toque sua testa no chão e depois coloque o dinheiro na caixa de doações. Arif diz: baba, sou muçulmano, não posso tocar minha testa no chão. O baba responde: não tem problema, filho. Coloque seu pé direito no altar primeiro, depois coloque o dinheiro na caixa de doações e saia. Alguém vai precisar disso. Arif fez exatamente como o baba instruiu, colocou o dinheiro na caixa de doações, juntou as mãos em reverência e voltou para o carro. Quando Arif se sentou no carro, olhou novamente para ver o baba, mas ele havia desaparecido. Tudo estava no mesmo lugar, exceto o baba. Arif ficou confuso. Ayaan, que estava com ele, deu um sorriso e eles seguiram viagem. Arif agradeceu a Ayaan: obrigado por me tirar de um grande problema, mas onde está o baba? Ayaan respondeu: me esqueça isso, não adianta saber. Depois de um tempo, Arif comentou: essa garota estava comigo há 11 anos, você sabia disso? Todos ouviram a conversa. Arif perguntou: como você sabia disso? Ayaan disse: vou te contar, mas primeiro me diga o que aconteceu há 11 anos. Arif começou a contar: há 11 anos, eu voltei para casa para almoçar. Depois do almoço, saí de casa às 14 horas. A rua estava deserta por causa do calor. De repente, algo invisível me derrubou da scooter. Tudo ficou escuro. Quando recuperei a consciência, 2 homens estavam me acordando. Eles me perguntaram o que aconteceu. Eu disse que algo me derrubou, mas eles não viram nada. Fui para casa e contei à minha família. Todos pensaram que eu estava delirando por causa do calor.
Às 3 da manhã, acordei de repente e comecei a dizer que levaria alguém comigo. Minha esposa ficou assustada. Ela me acordou, mas eu disse para ela preparar uma veste branca porque levaria alguém. Ela ficou muito assustada e gritou, acordando toda a casa. Todos vieram ver o que estava acontecendo. Minha mãe tentou me acordar, mas eu não respondi e desmaiei novamente. Eles me colocaram na cama. De manhã, acordei como se nada tivesse acontecido e fui trabalhar. Quando cheguei ao escritório, desmaiei de novo. Quando acordei, estava em um ponto de ônibus, a 35 a 40 quilômetros de casa. Minhas pernas estavam cheias de bolhas e eu não conseguia andar. Liguei para meu irmão e ele veio me buscar. Fui levado ao médico, que disse que eu tinha caminhado ou corrido até lá, o que era impossível. Fui levado de volta para casa, e chamamos um religioso. Eles fizeram várias coisas, mas nada ajudou. Eu ficava desmaiando sempre que saía de casa. Um dia, um baba passou por nossa rua e disse à minha mãe que havia uma força maligna na nossa casa. Ele recomendou que me levassem a um baba em jauna. Fizemos isso, e quando chegamos, o baba já estava preparado. Ele sabia o que fazer e começou o tratamento imediatamente. Essa história mostra como Arif enfrentou problemas inexplicáveis e como a ajuda espiritual foi crucial para resolver sua situação. Eles levaram Arif para onde o Baba Pir lidava com essas questões, e Rahman também estava com ele. Os dois irmãos chegaram ao local e se sentaram. O Baba começou a recitar alguns mantras, e após um tempo, uma entidade entrou no corpo de Arif. O Baba perguntou, quem é você? Arif não respondeu nas primeiras 3 ou 4 vezes, mas finalmente respondeu com uma voz feminina, eu sou Shaveta Shinde, de Nagsari. Ao ouvir isso, Rahman ficou chocado, pois esse era o vilarejo onde seu irmão esteve recentemente. O Baba então perguntou, tudo bem, mas o que você está fazendo no corpo dele? Shaveta respondeu, me casei com Ramesh 9 anos atrás. Foi um casamento por amor, mas nossas famílias não aceitaram, então fugimos para Malegaon. Vivemos bem por um ano, mas um dia, enquanto lavava suas roupas, encontrei uma carta de amor no bolso de Ramesh. Quando perguntei, ele ficou furioso e brigamos. Entendi que ele estava me traindo, e naquela noite me suicidei, me enforcando. Ramesh ficou em pânico, ligou para a família e a polícia veio buscar meu corpo. Ramesh foi preso e investigado. Ele disse que não me matou, mas que me encontrou na cama com outro homem. Depois disso, ninguém soube de Ramesh, e meu espírito ficou preso aqui. Shaveta continuou, um dia, eu estava passando por essa estrada e este rapaz passou por mim de moto, usando o mesmo perfume que Ramesh. Foi quando eu entrei no corpo dele. Logo, vou levá-lo comigo. Faça o que quiser, mas você não pode me impedir. O Baba recitou mais alguns mantras e borrifou água de rosas em Arif, que gritou e desmaiou. O Baba então amarrou um fio no pulso de Arif e disse a Rahman que ele estava bem e podia ser levado. Depois de alguns minutos, Arif recuperou a consciência e Rahman contou tudo o que aconteceu. Os irmãos voltaram para casa, mas Rahman continuou a dormir no quarto de Arif. No dia seguinte, tudo parecia normal. Arif foi ao trabalho e, ao retornar, ele e Rahman foram a uma loja para tomar chá e conversar. Ao voltar para casa, Arif pediu a Rahman para dormir novamente com ele, já que sua esposa chegaria no dia seguinte. Quando abriram a porta do quarto, viram Arif deitado na cama, mesmo estando com eles. Gritaram e a família correu para ver o que estava acontecendo, mas não havia ninguém no quarto. A mãe dos rapazes decidiu que ninguém dormiria ali até que o Alcorão fosse recitado no quarto. Naquela noite, Arif teve um sonho em que viu Shaveta, que disse, você acha que pode se livrar de mim tão facilmente? Vou levar você comigo. Arif acordou assustado e, sem conseguir dormir, foi à mesquita para orar. No caminho, ele desmaiou e, quando acordou, estava em uma escada de mesquita em Hyderabad, sem saber como chegou lá. Usou seu telefone para ligar para Rahman, que ficou surpreso ao saber que ele estava em Hyderabad. Rahman orientou Arif a falar com o imã da mesquita. O imã, ao ouvir a história, ficou cético, mas após falar com Rahman, concordou em cuidar de Arif até que sua família chegasse.
A família viajou para Hyderabad e encontrou Arif. No caminho de volta, ligaram para o Baba que havia tratado Arif, mas ele disse que não poderia ajudar mais e os direcionou a um outro santo em um vilarejo chamado 40. No vilarejo, o santo explicou que a entidade estava muito ligada a Arif e deu uma oração para ser recitada 10 vezes antes de dormir e 10 vezes ao acordar, prometendo que isso protegeria Arif. Ele também amarrou um fio no pulso de Arif como proteção. Seguindo as instruções, Arif começou a recitar a oração diariamente, e os incidentes pararam. Após cerca de uma semana, as coisas pareciam estar voltando ao normal. Arif levantou-se de manhã e foi para o escritório. Quando chegou lá, lembrou-se de algo importante e disseram-lhe que, sempre que se sentisse estranho, deveria recitar um versículo específico, e tudo ficaria bem. No escritório, enquanto trabalhava, começou a sentir-se muito estranho, como se alguém estivesse ao seu redor. Imediatamente, pegou o versículo e começou a recitá-lo. Nesse momento, sentiu uma dor intensa em sua perna. Ao olhar para baixo, viu que estava sangrando muito, mas não havia nada afiado por perto que pudesse ter causado o ferimento. Os colegas de trabalho, ao ouvirem sua voz, correram para ajudá-lo. Ele foi rapidamente levado ao hospital, mas desmaiou a caminho. Seus familiares foram avisados e chegaram ao hospital. Sua mãe recitou o versículo em seu ouvido, e Arif voltou a si. Quando acordou, sua mãe perguntou o que havia acontecido. Ele explicou como se machucou, mencionando que havia recitado o versículo várias vezes. Arif contou que, naquele dia, ele havia recitado o versículo 9 vezes, mas não 10. Sua mãe, irritada, perguntou por que ele fez isso. Ele respondeu que achou que não faria diferença. Ela disse que o versículo deve ser recitado corretamente e que ele estava brincando com coisas sérias. Arif compreendeu que não havia outra coisa no mundo que pudesse protegê-lo, exceto aquele versículo. Desde então, 11 anos se passaram, e Arif nunca deixou de recitar o versículo antes de dormir e ao acordar. Seus amigos, ao ouvirem sua história, ficaram surpresos e perguntaram por que ele nunca lhes contou. Arif explicou que queria esquecer o incidente, por isso, nunca mencionou a ninguém. Um dos amigos, o Jaif, que estava ouvindo a história pela primeira vez, perguntou se Arif podia ver a entidade chamada Sveta. Arif respondeu que só a viu uma vez na vida, mas o Jaif podia vê-la frequentemente. O Jaif sorriu e disse que tudo acontece na hora certa e que talvez a libertação de Arif estivesse destinada a acontecer através dele. Enquanto estavam no caminho, o Jaif explicou que, se não tivessem encontrado o sábio no caminho, a entidade talvez não tivesse sido controlada, pois nem os grandes sábios conseguiram. Arif perguntou por que a entidade desapareceu. O Jaif disse que a entidade o levou a um vilarejo onde cometeu um grande erro. No dia em que Arif desmaiou, ele caminhou inconscientemente por 35 a 40 quilômetros até o vilarejo de Naxari. A entidade o levou até lá para fazer algo importante, mas que acabou sendo um grande erro para ela. Quando Sveta morreu, seu marido, Ramesh, fez declarações contra ela, o que a deixou muito triste e ela não queria libertação. Durante a cremação, Sveta estava presente e ficou muito aborrecida com as declarações de Ramesh. Ela não queria deixar este mundo. Sveta possuiu o corpo de uma pessoa que ficou para recolher as cinzas, e com esse corpo, escondeu suas próprias cinzas, pois não queria deixar este mundo. Depois, ela voltou a Malegaon para procurar Ramesh, mas ele havia desaparecido. Desde então, Sveta vagava pelo local. No dia em que Arif foi para o trabalho usando um perfume que Ramesh costumava usar, Sveta foi atraída por ele e o possuiu. Ela começou a viver no corpo de Arif, mesmo quando ele voltou ao escritório, ela permaneceu nele. Sveta levou Arif de volta ao vilarejo para recuperar suas cinzas. Durante a noite, Sveta enterrou as cinzas perto da cama de Arif para garantir que nunca seria separada dele. Ela queria levá-lo, mas o versículo que ele recitava impedia de causar qualquer dano a ele. De certa forma, Sveta havia se tornado uma prisioneira daquele versículo e não podia fazer mal a Arif ou sua família. Arif perguntou ao Jaif como ele sabia de tudo isso. O Jaif explicou que, quando todos estavam fora, ele, o sábio e Sveta estavam no carro e Sveta contou tudo a eles. Foi então que o sábio disse para ligarem para a casa de Arif e mandar queimar as cinzas.
Assim que as cinzas foram queimadas, Sveta foi libertada e desapareceu para sempre. Depois de ouvir tudo isso, Arif agradeceu ao Ujjaif e disse que estaria para sempre em dívida com ele. Prometeu que estaria sempre disponível para ajudar o Ujjaif, mesmo com a própria vida, pois o Ujjaif o salvou de um grande problema que ninguém mais poderia resolver. Essa foi a história de Arif, onde as barreiras religiosas foram superadas para salvar uma vida. A questão aqui é realmente possível que um perfume possa atrair uma entidade ligada a um ente querido? Arif não teve culpa, ele estava apenas seguindo seu caminho, mas acabou sendo atormentado por 11 anos. Essa foi a história de hoje, compartilhada por Amir. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo e compartilhem com o máximo de pessoas possível. Nos vemos na próxima história.